Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos os amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. E quero deixar uma palavra para o seu coração que se encontra no livro de Salmos 133. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já pedir para que os irmãos que estiver assistindo aí do outro lado da telinha, que não saia daí, mas que acompanhem, porque é uma mensagem que vai nos ensinar muito sobre o que é união, o que é viver em comunhão. Nós vamos aprender o que é amor de verdade, porque muitos não vivem, só pregam, mas não vivem, né? Então hoje eu quero falar um pouco para vocês desse amor, do que Deus realmente quer para a nossa vida, o que o Senhor quer para nós. E pode ter certeza que Deus ele quer o melhor para você, o melhor para mim, o melhor para cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus, amém? Palavra do Senhor no Salmo 133, versículo 1, um salmo muito bonito, um salmo muito inteligente, né? Quando foi escrito esse salmo, porque a pessoa que escreveu realmente, eu creio, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a qual fala muito, e se todos prestassem atenção nesse salmo, o quanto é valioso, olha, daria mais valor às outras pessoas e procurava sim obedecê-lo, porque realmente é um salmo abençoado. Louvado seja o nosso Deus, né? Espero que Deus fale no coração de vocês através desta mensagem, viu? Louvado seja o nosso Deus. Palavra do Senhor, meus amados, 133, o Salmo 133, versículo 1, que diz assim: quão bom e suave quão bom e agradável é o povo de Deus, viva em união, como se todos fossem irmãos. Louvado seja Deus. Como se todos fossem irmãos, e como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pela a sua borda e pela gola do seu manto sacerdotal, e como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião, pois em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nosso Deus, né? Muitas Bíblias estão um pouquinho diferente, né? Está escrito com bom e suave é que os irmãos vivem em união. É que essa aqui é na linguagem de hoje, então um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. Louvado seja Deus. Amados, o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vendo muita discussão, as pessoas se discutindo, sabe? No Facebook, por causa de religião, por causa de coisas que são postadas. Então, infelizmente, nós estamos vendo, o mundo está um caos, está uma confusão, e o povo de Deus, em vez de se unir como irmãos, como diz a palavra de Deus, né, que nós venhamos se unir, que é precioso para Deus a nossa união, a nossa comunhão, o amor de irmão, né, louvado seja Deus, mas não está acontecendo isso, meus amados. Nós estamos vendo, infelizmente, nos dias de hoje, o povo discutindo, o povo brigando entre si, um brigando pela placa da igreja, o outro brigando pelo que o outro falou dentro da igreja, o outro, porque eu não gostei do que o irmão falou, o outro, porque o irmão tá errado, porque o irmão isso, e tá procurando defeitos. E infelizmente, meus amados, tá terrível. Nos dias de hoje, até mesmo para você congregar, tá difícil para os pastores, tá difícil para as ovelhas, porque infelizmente, meus amados, tem pessoas que vai na igreja, mas não vai buscar a Deus, ele vai para reparar a vida do irmão, a vida da irmã, e sai da igreja falando mal, criticando. E quando o irmão faz alguma coisinha, posta lá no Facebook, aí começa a descer a lenha nas costas do irmão, da irmã, em vez de estar orando, em vez de estar buscando a Deus. Amados, é tempo de despertar, é tempo de acordar, meus amados. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, sem mancha. E muitos estão perdendo tempo dentro das igrejas, olhando a vida do irmão, em vez de cuidar da sua. Então, infelizmente, está acontecendo muito isso. Eu vejo reclamação
situação de pessoas que me ligam dizendo: pastora, eu não quero ir mais para a igreja, pastor, porque lá o irmão falou isso de mim, porque a irmã falou aquilo. Ah, pastor, porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Gente, é tempo do povo de Deus se unir contra o inferno, contra as potestades malignas. Nós temos que juntar as nossas forças em oração. Em vez de ficar brigando entre si, vamos buscar mais a presença de Deus. O mundo está um caos. Nós estamos vendo como que estão as coisas. Está cada dia mais pior. E as pessoas, em vez de estar unidas em oração, buscando a presença de Deus, procurando ajudar o irmão, não, tá um querendo consertar a vida do outro. Ah, porque o outro tá errado. Ah, porque o outro tá assim. É porque o outro tá assado. Não para com isso. Não é tempo disso, não. É tempo de dar as mãos e orar. É tempo de buscar a presença de Deus. Irmãos, às vezes eu fico indignada. Eu tenho 3 Facebook para fazer a obra de Deus. Eu tenho 3, porque na hora que eu ligo ao vivo, eu ligo os 3 de uma vez, para levar a palavra de Deus ao Brasil e fora do Brasil, porque tem pessoas até fora do Brasil ouvindo a mensagem de Deus. Mas a minha meta e do meu esposo é ganhar vidas para Jesus, mas está difícil nos dias de hoje, porque nós estamos vendo as igrejas, os irmãos, em vez de se unir, tá um matando o outro dentro da igreja, tá um pregando a placa da igreja, tá um querendo honrar a sua igreja, a sua placa. Meus irmãos, é tempo de buscar a Deus, é tempo de unir, é tempo de ajudar um ao outro, é tempo de lutar junto. Eu quero dizer para você, meus amados, que um pastor não consegue levar uma obra sozinho. Uma igreja sem membros, sem ovelhas, sem pessoas para ajudar, não tem como prosseguir, não tem como ir adiante. Então não é tempo de ficar brigando entre si, não. O que o inimigo está querendo é isso, é dividir os cristãos, dividir o povo de Deus, porque se ele dividir, os cristãos perdem a força. Então é tempo de nós se unir em oração, em vez de ficar falando da vida do irmão, o que o irmão fez, ou se preocupando com o outro que está fazendo. Meus irmãos, para com isso. Vamos orar, vamos unir nossa força, vamos parar também de fazer acepção de pessoas, porque eu vejo muita gente fazendo acepção de pessoas. Isso também, meus amados, não é legal. Tem igreja, meus amados, que infelizmente não aceita a pastora, não aceita, não concorda. Eu acho isso um cúmulo. Muitas vezes porque tem o mesmo cargo de um pastor, mas eles fazem acepção por ela ser mulher, ela não pode subir no altar, deixar ela lá embaixo e só os homens ficam na tribuna. É errado isso daí, porque Jesus não faz acepção de pessoas, não. Jesus, quando ele chama, ele capacita a todos por igual, cada um ele dá um dom, cada um ele chamou de uma maneira, mas todos são vasos escolhidos de Deus, cada um Deus vai usar de um jeito, mas são todos maravilhosos, especiais para Deus. Então, meus amados, muitas vezes eu vejo isso. A igreja, meus amados, que eu nem vou ministrar a palavra de Deus, porque uma vez me convidaram para ir numa igreja e o pastor falou assim: pastora, só que lá nós não recebemos pastora não, nós só aceitamos como missionário. Meu esposo falou: pois então você não vai não, porque a unção quem dá é Deus, meus amados, é Deus que dá. Se hoje eu estou aqui, eu sou pastora, não foi porque eu quis simplesmente ir lá pedir pro pastor derramar um azeite na minha cabeça não, porque nem eu queria, eu não queria ser pastora não, nunca pedi para ser pastora, e Deus sabe disso. Eu lutei contra isso. Quando as pessoas brincavam comigo, me chamando de pastora, eu falava: Deus me livre, eu não quero isso pra mim não, entendeu? Mas chegou um dia que Deus me chamou e Deus falou pra mim: você vai ser ungida, e pronto. E quando Deus determinou, quem sou eu pra lutar contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus? Deus me chamou, e quem me ungiu foi um homem de Deus, um homem de boa reputação, um homem de bom testemunho, um homem que ninguém tem o que falar dele. E realmente eu recebi a unção porque Deus revelou para ele também, porque eu não queria. Agora eu vejo muitas vezes, meus amados, uma hipocrisia, uma acepção de pessoas, porque eu vejo muitas vezes, tem igreja que você vai, não tô aqui para falar mal das igrejas não, eu tô para falar aqui sobre como nós devemos se comportar e sobre as atitudes, que muitas atitudes, meus amados, não agradam a Deus. E aí o que acontece, às vezes você chega, meus amados, na igreja, aí o que acontece? É missionária, é pastora,
mas fica lá embaixo, porque só os homens podem ficar na tribuna. Aí o que acontece, meus amados? A mulher pode subir lá em cima para limpar o altar, para limpar as cadeiras, para deixar bonitinha para eles, mas a mulher não é digna de subir no altar? A mulher não é digna de sentar numa cadeira? Meus amados, olha, Jesus, eu acredito que Jesus vai lá de cima e fala, olha, misericórdia, viu? Porque é demais. Jesus fica olhando as atitudes do ser humano. Jesus abomina isso. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus não faz acepção de pessoa, não. Para Jesus todo mundo é igual. Agora, a acepção é muito. Aí falar, a mulher não pode subir no altar para pregar mensagem. Não tô falando todas as igrejas, não, meus amados. Tem igreja que são igrejas que o pastor recebe. Inclusive, tem até pastoras na igreja deles, que são homens de cabeça feita, são homens inteligentes, são homens usados por Deus que não faz acepção de pessoas. Eu não tô falando de todas as igrejas, não, de todos os ministérios, não tô falando de alguns, entenda. Mas tem alguns, meus amados, que misericórdia, que parece que não cabe a mulher lá dentro. Se não cabe a mulher, não cabe nem Jesus lá dentro, porque misericórdia. Aí eu fico olhando, aí falo assim, não, a mulher não pode subir. Agora, eu digo pra vocês, Deus, ele foi tão maravilhoso que ele capacitou a mulher. Hoje tem mulher juíza, tem mulher advogada, tem mulher administradora, tem mulher delegada. Você entendeu, meus amados? Deus colocou a mulher no poder. Deus deu autoridade para a mulher comandar também, para mostrar que nós somos todos iguais, que perante Deus, Deus não faz acepção. Mas muitas vezes os homens, infelizmente não são todos, mas faz acepção. Ah, não, na minha igreja não aceita pastora. Ah, porque pastora não tem na Bíblia. Ah, porque pastora não pode governar, porque pastora não pode fazer isso. Eles decretam uma lei, um código dentro da igreja deles que a mulher não pode fazer. Agora eu digo para vocês, amados, Débora era juíza e governou Israel durante 40 anos. E a palavra de Deus diz que no governo dela não houve guerra. Amados, hoje a mulher dirige carreta, dirige ônibus, dirige caminhão. Hoje a mulher, ela faz muitas coisas tremenda, porque Deus capacitou a mulher. Então eu fico olhando muita acepção de pessoas, que eu acho isso um cúmulo. Eu acho um cúmulo. Não que eu queira chegar na igreja, subir no altar, sentar no púlpito, não. Porque meus amados, que carteirinha não salva ninguém, não. Entendeu? Não adianta chegar lá com carteirinha de pastora, mostrando em todas as igrejas eu sou pastora. Você entendeu? Porque isso aí não salva ninguém, não, meus amados. Para Jesus não tem negócio de carteirinha, não. No céu vai entrar sem carteirinha. Lá não vai apresentar carteirinha no céu, não. Entendeu? Só que o que nós temos que aprender é a respeitar a posição de cada um. Aceitar cada um com o seu cargo. Aceitar com aquilo que Deus deu. Porque foi Deus, foi o Espírito Santo que chamou. Foi o Espírito Santo que capacitou. Então todos têm capacidade, porque Deus deu para poder fazer a obra do Senhor. Mas hoje eu vejo muita hipocrisia. Eu vejo muito... Aí pega, meus amados, sabe o que acontece? Aí muitos homens, não estou falando de todos, mas muitos acham que tem o controle sobre tudo, que eles mandam, que eles decidem, que eles podem e que eles fazem. A mulher não serve, a mulher não pode fazer, mas eles podem. Eles acham que ele está no controle. Aí sabe o que Deus fez? Quase afundou o Brasil. Colocou uma mulher no poder. Colocou uma mulher. E aí sabe por quê? Porque tiraram um Samuel e colocou um Saul. Sabe por quê? O homem não tem o poder nas mãos? O homem não pode tudo? Então por que não arrancou ela de lá? E agora entrou outro pior. Por que não tira? Vocês não têm o poder na mão? Tira então de lá, arranca de lá. Por que não tira de lá? Porque o controle está nas mãos de Deus. Porque quem faz é Deus. Quem decide é Deus. Quem dá as ordens é Deus. E está lá até quando Deus quiser. E se o Brasil está afundando, se está essa situação, porque está, é porque Deus permitiu. Sabe por quê? Para mostrar que nós não temos controle sobre nada. Que quem manda em tudo é Deus. E o dia que aprender a buscar a Deus em santidade, a colocar Deus no controle da situação, as coisas mudam. Por que antigamente o povo de Deus vencia as batalhas? Por que o povo de Deus era vitorioso? Era porque o povo de Deus não fazia acepção de pessoa e o povo de Deus ouvia a voz de Deus e deixava Deus conduzi-los. Por que Josué vencia todas as batalhas? Porque Deus era com ele, porque ele não fazia da maneira dele, mas ele esperava no Senhor. Por que Davi conseguiu vencer e tomou a sua posição no teu lugar e sentou no trono de Israel? Sabe por quê?
porque Deus chamou ele, Deus capacitou ele e ele esperou no tempo do Senhor. Ele seguiu na direção do Senhor, ele não fez da maneira dele. E muitas vezes o homem cai, o homem perece, o ser humano cai, sofre, sabe por quê? Porque não dá ouvido à voz de Deus, porque acha que está no controle da situação, porque acha que pode fazer tudo, porque acha que tudo está no poder deles, está agindo como Nabucodonosor antes de conhecer a Deus. Está da mesma maneira, porque Deus mandou Nabucodonosor comer capim durante 7 anos, porque Nabucodonosor se engrandeceu, se achou o máximo, se achou que ele podia fazer tudo, que tudo a glória era dele e a glória era de Deus. Aí ele comeu capim durante 7 anos para aprender a ser gente. Porque quando Deus coloca, meus amados, no poder, quando Deus dá uma unção, quando Deus escolhe você, foi Deus que escolheu. E o que Deus te deu, ninguém pode tirar não, ninguém pode diminuir você não. Porque foi Deus que te chamou. Eu fico indignada assim, de ver muitas acepções de pessoa. Eu fico indignada de ver, não são todas igrejas, não são todos ministérios, mas tem ministério que não dá vontade nem de você entrar. Sinceramente, meus amados, porque é demais, porque é um povo que se acha que só eles podem, só eles fazem, só eles estão no controle. Não é assim, meus amados. Então é tempo de nós parar com isso, é tempo do povo de Deus parar com essa besteira de achar que eles são o máximo, que eles estão no controle de tudo, que eles fazem tudo, que só eles estão certos. E parar de ficar brigando entre si, de escolher posição, quem está certo, quem está errado, quem deve fazer, quem deve deixar de fazer, e deixar Deus trabalhar, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida das pessoas. Se Deus chamou uma mulher pastora, e daí? Foi Deus que chamou. Quem vai contra Deus? Quem vai? Vai discutir com Deus então? Agora, se uma mulher é pastora e um homem é pastor, tem o mesmo cargo, está na mesma posição, por que o homem pode ficar na tribuna e a mulher não pode? Só porque ela é mulher? Aí não é Deus. Quem está fazendo a acepção é o homem, não é o Senhor. Porque Deus chamou os dois igual. Se Deus deu o mesmo cargo, é porque ninguém é maior do que ninguém. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que é tempo, meus amados, de nós nos colocar na presença de Deus e buscar a Deus em união e parar de ficar brigando por posição dentro de igreja, ficar brigando por cargo, querendo ser maior do que o outro, achando que é melhor do que o outro, porque Deus não quer isso não. Deus quer um povo unido, Deus quer um povo abençoado, um povo orando junto, um povo buscando a presença de Deus, um povo na fé, um povo dedicado, com o coração voltado para Deus, porque praca não salva ninguém, praca de igreja não salva ninguém, carteirinha de pastor, de presbítero, de missionário não salva ninguém não, meu amado. Se você não tiver realmente na presença de Deus, com santidade, com sinceridade, não pensa você que sua carteirinha, você vai chegar lá no céu, Jesus vai falar, deixa eu ver a sua carteirinha. Ah, você é pastor, você pode entrar. Lá no céu não é dessa maneira não. Aqui na terra sim. Às vezes você é bem-vindo pelo seu cargo, pela sua posição social, mas no céu não, meus amados. Quando morrer, ninguém vai levar nada. Você não vai levar sua mansão, seu carro, seu dinheiro. Você vai levar apenas a sua alma, se ela estiver lavada e remida, se ela estiver pronta para entrar no reino de Deus. Porque se ela não estiver pronta também, ela será lançada nas trevas interiores. Sabe por quê? Porque a carteirinha não vai salvar ninguém lá em cima não. Entendeu, meus amados? Então é tempo de conserto, é tempo de buscar a presença de Deus. Jesus está voltando, não é brincadeira. Você está vendo os acontecimentos, você está vendo a palavra de Deus está se cumprindo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É tempo de arrependimento, conserto na presença de Deus, buscar santidade, ajudar o seu irmão, abraçar o seu irmão, ajudar ele a levantar aquele que está caído. Você entendeu? Ir na casa dele, fazer uma visita, abraçar ele como um irmão, porque lá no céu, meu amado, você vai entrar junto com ele, você vai cantar no coral junto com ele. Ele não vai estar de um lado e você de outro não, porque lá no céu não tem divisão aqui na terra, mas lá no céu todo mundo é igual. Lá no céu vai estar no mesmo lugar, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Então chegou o tempo de nós parar de ficar brigando entre si, de ficar falando, ah, esse é melhor, aquele ali é menor, diminuindo a vida das pessoas, achando que elas não têm capacidade, achando que elas não podem fazer algo, porque elas podem, porque Deus chamou todo mundo igual. Parar de hipocrisia, parar de ser fariseu, parar com isso, meus amados. É tempo de conserto, é tempo de nós abraçar, dar a mão. Enquanto, meus amados, o povo de Deus está brigando entre si, o inferno está
aplaudindo porque os crentes estão perdendo, porque os crentes estão sendo derrotados por falta de sabedoria, por falta de visão de Deus, por falta de buscar o conhecimento da palavra de Deus, de buscar o conserto com Deus para arrancar esse eu de dentro de você, porque com esse eu não vai levar você e nem eu a lugar nenhum. O eu joga nós nas trevas. Nós não somos nada sem Deus, não somos nada. Precisamos de Deus cada dia mais na nossa vida, precisamos nos consertar cada dia mais. Em vez de ficar olhando a vida do nosso irmão, vamos olhar dentro de nós e procurar nós nos santificar com Deus, procurar nós a presença do Senhor, porque senão Jesus vem e nós fica com a nossa santidade, achando que nós somos perfeitos, que nós estamos fazendo tudo correto. Jesus vem e nós fica para trás. Depois, meus irmãos, vai servir de gazarra para todo mundo que ficar. Sabia? Porque ele falava, mas você não era crente, mas você não pregava tanto o evangelho, mas você não falava tanto de Jesus, e por que você ficou? Porque você era santo demais para você, mas não para Deus. Porque você achava que você era perfeito, e você não é, eu não sou. Então, meus amados, eu estou fazendo esse vídeo não é para atacar ninguém, não. É apenas para mostrar para vocês que é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de orar junto com o nosso irmão, é tempo de dar as mãos, meus amados, é tempo de nos consertar com Deus e parar de ficar olhando os defeitos na vida do irmão, na vida da irmã, quem é maior, quem é menor, quem pode, quem não pode, quem tem uma boa condições sociais, você entendeu? Nós temos que receber todos iguais, porque para Deus todo mundo é igual. Não importa se você tem a carteira recheada, se você tem R$1.000 na sua carteira e eu tenho R$10 na minha, se o outro tem R$5 na dele, não interessa. Para Deus ele não quer saber a sua posição social, quanto você tem, não. Ele quer saber quem você é, você entendeu? Se você realmente tem compromisso com o Senhor, porque o dinheiro vai ficar aí, a casa, o carro vai ficar aí, não vai levar nada não vamos apresentar nada disso a Deus não. A única coisa que vai somos nós, se tivermos preparado. Tessalonicenses 4,16 diz que é quando a trombeta tocar, quando no suar da trombeta, Deus vai chamar aqueles que tiver preparado, vai subir e encontrar com Cristo nos ares. Mas ai daqueles que ficarem para trás. Então, meus amados, eu vejo muita vergonha. O evangelho de Cristo tem muito envergonhando o evangelho de Cristo. Hoje em dia, meus amados, tá até difícil para você congregar, para você entrar numa igreja, tá até difícil. Eu vou dizer pra você uma coisa, meus amados, tá complicado, viu? Porque misericórdia, você só vê crente atacando o outro no Facebook. Você só vê o povo falando do outro. Ah, Jesus quer um povo. Jesus quer um povo santo, um povo humilde, um povo fiel, um povo que realmente tem o coração voltado para ele. Irmãos, vamos ser que nem o bom samaritano. Vamos socorrer aquele que tá ferido. Vamos passar remédio na ferida dele. Vamos levantar aquele que tá caído, meu amado. Em vez de nós ficar olhando a vida do nosso irmão, criticando, brigando por posição social, brigando pelo que o outro fez de errado. Meu amado, se você tá vendo que o outro fez de errado, procura você se consertar. Se você tá vendo que ele tá errado, você tá aprendendo para você não fazer o mesmo, entendeu? Tudo nós ganhamos experiência, entendeu, meus amados? Então é tempo de nos abraçarmos uns aos outros e parar de ficar fazendo acepção de pessoa, você entendeu? Para Deus todo mundo é igual. E você, pastor, é homem de Deus. Você, pastora, é mulher de Deus. Você, missionária, é mulher de Deus. Você, diácono, presbítero, evangelista. Você, membro, ovelha, está sentada dentro da igreja. Você é importante para Jesus. Não importa a sua posição social. Não importa o seu cargo. Porque quem vai salvar você não é o seu cargo. Deus, ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer um povo unido. Salmo 133. Quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivem união, que os irmãos vivam como irmão. É isso que Deus quer, que nós vivemos como irmãos, que você venha querer, quando você vê o seu irmão sendo abençoado, que você venha aplaudir, venha glorificar a Deus pela vitória do teu irmão. Não é ficar com raiva porque ele conseguiu e você não, você entendeu? É você se alegrar na vitória do seu irmão amado, é o seu irmão alegrar na sua vitória também. É isso que Deus quer, meus amados. O teu irmão tá lutando por uma bênção, eu vou ajudar meu irmão em oração, ele vai conseguir. Deus vai dar vitória pro meu irmão e eu vou me alegrar na bênção do meu irmão. E o meu irmão, quando eu receber a minha, ele vai se alegrar comigo também. É isso que a gente tem que fazer, é viver em união, meus amados. Não é união não, é união, é unidos em Cristo Jesus. O que você quer pra você, queira pro seu irmão também. Se você quer a bênção pra você, abençoa a vida
do seu irmão também, ele também merece ser abençoado, porque ele é seu irmão, ele também é filho de Deus. Se o teu irmão comprou um carro, glorifica a Deus pelo carro que ele comprou, que Deus deu a benção para ele. Se você não tem, você fala, um dia Jesus vai me dar o meu também, meu irmão vai se alegrar comigo pela minha bênção. Em vez de ficar com inveja, meus amados, caluniando a vida do outro, olhando pela vida do teu irmão. Oh, meu amado, nós temos que ter amor, nós temos que orar e abençoar a vida do nosso próximo. E queremos também ser abençoados. Jesus, ele disse para Abraão, eu abençoarei os que te abençoar, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Porque Deus, ele é justo, meus amados. Ele quer abençoar a sua vida, a minha vida. Ele quer que nós vivemos em amor, em união, sem hipocrisia, sem falsidade. Que nós possamos contar um com os outros. Que quando o irmão chegar para você e pedir oração, ore por ele, abençoe a vida dele. Porque quando você precisar também, pode ter certeza que ele vai orar por você, ele vai te abençoar. Mas o que eu vejo, meus irmãos, infelizmente na terra, é pessoas buscando o seu interesse próprio, só que é para si. É pessoas agindo com avareza, pessoas sem avarento, que só quer para ele, não dá nada para ninguém, não divide nada com ninguém. Meus irmãos, essas pessoas não têm parte com o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, avarento, idólatra, beberrão, você entendeu? Essas pessoas não têm parte com o reino de Deus, não. Então, que para nós ganharmos o nosso irmão, nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que ter caráter, nós temos que ter um bom testemunho, nós temos que abraçar todos com amor, não interessa a religião dele, você entendeu? Ah, o irmão é da igreja A, eu sou da igreja B, eu não vou cumprimentar ele não, porque ele é de outro ministério. Ah, se ele me chamar no ministério dele para louvar, não vou não, porque eu sou de outro ministério. Irmão, e aonde fica o Salmo 133? Cadê a união? Você está vivendo o que na terra? Nós estamos vivendo o que, meus amados? Eu estou vivendo o que? A minha igreja? Ou eu estou vivendo para Cristo e seguindo o evangelho de Cristo? Porque Jesus disse, ele disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Todos aqueles que creem e for batizados serão salvos. Ele diz, todos, pregai a todos. Ele não diz, ó, vai só naquela igreja e prega somente para aqueles. Ou, ó, só vai para aquela nação e só prega para aquela. Jesus veio para todos, meus amados. Ele veio buscar a todos. Os que havia perdido, levaram ao conhecimento, ao arrependimento e a um conserto, uma aliança com Deus. E é isso que nós temos que fazer. Mostrar o amor de Cristo. Parar de ficar julgando, condenando a vida do nosso irmão, cuidando da vida do nosso irmão. Parar com isso. É tempo de nos abraçar uns aos outros e falar, irmão, eu vou subir, mas você também vai. Nem eu vou ficar para trás e nem você. Porque do mesmo jeito que eu me amo, eu amo você também. E eu quero que você vá também. Quando Jesus vier, vamos subir junto, meus irmãos. E vamos cantar no coral lá, dando glória para Deus. Vamos! Porque nós estamos aqui no mundo de provação. No mundo, onde a gente está passando por lutas travadas, lutando para sobreviver no mundo realmente de treva, onde o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. E só vamos vencer com o poder da oração. E um ajudando o outro. Um dando a mão para o outro. Em vez de ficar criticando, ai, olha a vida daquele irmão como que tá. Ai, como que ele tá. Chega nele, ô meu irmão, como que você tá? Você quer uma oração na sua casa? O que você está precisando? Ó, eu vou ver o que eu posso te ajudar. Ó, eu não tenho muito lá no meu armário não, mas o pouco que eu tenho eu vou dividir com você. Isso é amor de Cristo, meu amado. É você se compadecer com a dor, com o sofrimento do teu irmão. Aí a Bíblia diz, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê pessoas buscando tudo para seu benefício próprio e esquecendo do seu próximo, esquecendo do seu irmão. E não vivendo o amor de Cristo. Prega, sobe na tribuna, fala de um amor a qual nem ele conhece. Então não é isso que Deus quer. Deus quer um povo santo, um povo lavado, um povo remido pelo sangue de Cristo, um povo de bom testemunho, de caráter, um povo que saiba entrar e saiba sair. É isso que Deus quer. Então, meus amados, parar com isso. De achar, eu sou, só eu faço. Ninguém é insubstituível. Nem o presidente. Ele sai e entra outro no lugar dele. Porque ninguém é insubstituível. Deus, ele tira e coloca a hora que ele quiser. Porque tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle sobre tudo. Então, o que a gente tem que parar, meus amados,
é de ficar brigando entre si, é de ficar criticando a igreja, de ficar achando que nós somos melhor do que a igreja B, que nós somos da igreja C, nós somos melhor do que a igreja A. Parar com isso. Acabou isso. Jesus não quer isso não. Jesus quer um povo em união. Jesus quer um povo que tenha amor, que viva o amor de Cristo. Que Jesus não veio pregar praca de igreja não. Jesus veio para buscar um povo unido, um povo lavado e remido. E é isso que Jesus quer. E que Jesus possa encontrar em nós esse povo preparado para entrar no reino dele. Porque de qualquer maneira não vai entrar não. Pessoa que fica julgando, condenando a vida do outro. Pessoa que se acha, se coloca no lugar de juiz. Essa pessoa não vai conseguir nada com Deus. Então, meu amado, somos todos falhos. Somos todos pecadores. Cada um de nós tem o nosso defeito. Você tem o seu, eu tenho o meu. Cada dia nós temos que nos consertar, cada dia pedir para Deus nos ajudar, nos libertar daquilo que não presta. Porque você tem algo na sua vida ainda que não presta. Você ainda tem algo ainda que precisa ser limpo, que precisa arrancar. Lá no fundo ainda tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tirada. Tem, porque você não é perfeito. Eu também não sou. Eu preciso cada dia me limpar mais. Cada dia buscar mais de Deus, do Espírito Santo. Porque eu não tô perfeita não, meu amado. Se eu tivesse perfeita, eu não tava aqui falando pra você não. Eu já tava lá na glória, lá louvando no coral lá de Deus lá. Se eu não tô lá louvando lá junto com os anjos, é porque eu ainda tô me preparando aqui ainda. Deus ainda tá permitindo eu ainda aqui na terra pra mim me consertar mais. Agora, a hora que eu tiver pronta, vai ser assim, ó, no estalo, viu? Então é dessa maneira. Então, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Então, não vamos ficar condenando, julgando a vida do nosso irmão, não, entendeu? Aceite ele com o cargo que ele tem, com a posição que Deus deu pra ele. Respeite o cargo dele, respeite a posição dele, receba ele, porque foi Deus que deu, não foi você, não foi o homem, foi Deus. Você entendeu? É isso que Deus quer. Parar de ficar achando que só os homens estão no poder, só os homens podem fazer, só eles estão no controle. Não, as mulheres também podem. Deus capacitou a mulher, Deus chamou a mulher e deu autoridade para a mulher também. Amém? Que nesta manhã Deus venha abençoar a tua vida e que nós venha cada dia mais viver na presença de Deus. E olha, meus amados, quando você vê alguém falando mal do outro, criticando o outro no Facebook, eu vou dizer pra você uma coisa, dá até nojo. Sinceramente, causa indignação. A igreja escandalizando, é tanta coisa errada acontecendo. E a gente fica, meu Deus, que igreja que eu vou? Que ministério que eu vou? Então, meus amados, vamos procurar fazer a diferença. Vamos procurar mudar a nossa vida. Tem um louvor que fala assim: mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixa o Espírito de Cristo te convencer. E realmente o seu querer será poder. É isso que nós temos que fazer, viu? É mudar a nossa vida. O nosso eu, tirar o nosso ego. E mostrar que nós não somos nada. Que Deus é que está no controle. E que Deus é que vai fazer a obra. E aí você vai ver. Você vai ser abençoado. A tua família vai ser abençoada. O seu ministério vai ser honrado. Porque o ministério, ele não é só de homem. Ele é de homem, de mulheres. Ele é de pessoas. Viu? O ministério é para todos. Você tem que receber todos no seu ministério sem fazer acepção de pessoas. Nós podemos conversar com todos. Seja espírita, seja umbandista, seja católico, seja crente, não importa a religião dele. Temos que amar a todos e respeitar a todos em Cristo Jesus. Quem vai mudar as pessoas não é eu e nem é você, é Deus. É Deus em que muda. O nosso dever é tratar bem e respeitar a cada um. Não importa a religião dele, a opção sexual dele. É ele com Deus. A obrigação sua é amar, respeitar e pregar o evangelho de Cristo. Agora, quem vai fazer a obra é Deus. Agora, eu não estou falando para você que você tem que concordar com o pecado. Eu não estou falando que você tem que concordar. Eu estou falando que você tem que respeitar cada um da maneira que você gostaria que te respeitasse. Amém, meus amados? Essa palavra que eu senti de passar pro povo, pro Brasil, pro povo de Deus e o povo que ainda não conhece a Deus. Deus ama a todos e Deus quer que todos vivam em união, independente da tua posição social, independente do seu cargo, independente da sua opção. Deus, ele quer abençoar a todos. Só que Deus, ele chama um povo que tem amor no coração, um povo que realmente se
preocupa com o seu próximo e queira ajudar o seu irmão, queira abençoar a vida do seu irmão. Em vez de ficar criticando, vamos ajudar. Há pessoas sofrendo, há pessoas, meus amados, que ainda não conhecem Jesus. Há pessoas, meus amados, que vai achar Jesus na vida do crente. É através de você que essas pessoas vão chegar a Deus. Mas como que as pessoas vão chegar a Deus, meu amado? Se você fazer exceção, se você criticar, se você ficar olhando de canto de olho para essa pessoa, como que essa pessoa vai chegar na igreja? Meu amado, receba com amor. Seja ele bem vestido, bem engravatado, seja ele de chinelinho de dedo. Receba da mesma forma. Porque Jesus, ele pode mandar um anjo de chinelinho de dedo na sua porta para ver se você recebe bem. Ele pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Ló recebeu 2 anjos na casa dele e ele não sabia que eram os anjos do Senhor. Ele não sabia. Deus pode realmente enviar 2 anjos na tua porta de chinelinho de dedo, sabe? Simplesinho, só para ver a tua reação. Como que você vai recebê-lo? Então, meu amado, aprenda a ser humilde. Aprenda a dar a glória para Deus. Aprenda a viver o evangelho de Cristo, sem fazer acepção de pessoa, mas que as igrejas de Deus vão estar cheias, vão estar lotadas. Sabe por quê? Porque o inferno está cheio, porque as boates, os bar estão cheios, viu? O mundo está tragando muitos, enquanto os crentes estão brigando entre si, o diabo está levando muitos. Então é hora de nós nos colocar na presença de Deus e arrancar das garras do maligno e trazer para Jesus, porque a tua função, pastor, a tua função, pastora, a tua função missionária evangelista é pregar o evangelho e resgatar a vida. Não é você viver a sua posição social, usar a carteirinha como diploma, não, viu? Como uma honra para você, não, porque a honra é de Deus. Se você recebeu esse cargo, essa posição, foi para você trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus. Não foi para você se aparecer, não. Foi para que Deus apareça, o Espírito Santo apareça e você diminua, entendeu? Porque você é apenas um vaso, é apenas um instrumento para ser usado na mão de Deus. Um instrumento, se ele não for usado, ele pega poeira, ele fica encostado, acaba enferrujando, não serve para nada, viu? Um vaso sem azeite, sem uma água dentro, é apenas um vaso seco, sem nada. Então o que nós precisamos é que o nosso vaso esteja cheio do azeite. O que nós precisamos é da sabedoria e da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida e que nós venha dar um bom testemunho, fazer a obra de Deus com amor, levar o povo a Cristo, porque é isso que precisa. A igreja de Deus precisa acordar na terra, despertar, parar de brigar entre si e unir para ganhar vidas para Jesus. Amém? Quão bom e suave é que nós vivamos em união. É isso que Deus quer. Amém, meus amados?